De volta ao dia da escolha, meu renascimento, a traição da minha irmã e o amor que eu nunca planejei. Essa história foi escrita por mim, Eliane Kempin. Espero que vocês gostem. Agora vamos para a história. Quando abri os olhos, a primeira coisa que senti foi o cheiro das flores do salão cerimonial. Era doce, familiar e impossível. Porque eu lembrava claramente da minha morte. Meu nome é Serafina Ali, e eu morri pelas mãos da única pessoa que eu ainda acreditava amar, minha própria irmã. Na minha vida passada eu tinha feito a escolha que selou meu destino. Diante dos reinos, o reino lunar dos lobos e o reino noturno dos vampiros, cada jovem de família tradicional deveria escolher o marido que nos ligaria a um dos dois mundos. Eu escolhi o líder dos vampiros, Lord Adrian Vesper, acreditando nas promessas de eternidade, luxo e um amor proibido. Minha irmã, Liliane, escolheu o herdeiro dos lobisomens, Rovan Thorne, acreditando na força e na proteção do clã. No fim, nenhuma de nós ganhou o que imaginou. Adrian era belo, elegante, poderoso, e frio como o mármore de suas criptas. Sua doçura durou exatamente até o dia que eu assinei o Pacto de União. Depois disso, vivi cercada de silêncios duros, ordens, e uma sensação constante de ser uma peça ornamental. Nada além disso. Do outro lado, Liliane acreditou que eu vivia em um castelo de ouro, quando na verdade eu sobrevivia dentro dele. E na inveja cega dela, ignorou completamente seus próprios sofrimentos. O marido dela era rígido, explosivo, impaciente, e ela descontava tudo em mim. Acusava-me de ter roubado a melhor vida. O ciúme virou veneno. O veneno virou ódio. E o ódio, bem, foi ele que tirou minha vida. Ou deveria ter tirado. Porque quando finalmente voltei a respirar, eu estava antes de tudo acontecer. E ao meu redor, o salão cerimonial estava cheio. As famílias se reuniam. Os líderes das duas espécies estavam sentados nos tronos de honra, observando calmamente enquanto jovens como eu se preparavam para a escolha dos maridos. Eu olhei minhas mãos, jovens demais. Meu vestido, o mesmo que usei naquela manhã fatídica. Meu corpo, sem as marcas invisíveis dos anos de tristeza. Eu realmente tinha renascido. Antes que eu pudesse processar qualquer coisa, escutei a voz da minha irmã atrás de mim. Serafina, parece pálida. Está tudo bem? Eu me virei devagar. Ela estava ali, jovem, irradiando aquela beleza perfeita que sempre encantou a todos, e escondia perfeitamente o vazio dentro dela. Mas havia algo diferente em seus olhos. Algo reconhecido. Meu coração gelou. Ela também lembrava. Tive certeza quando ela sorriu, um sorriso largo demais, doce demais, artificial demais. Desta vez, não vou cometer os mesmos erros, ela sussurrou baixinho, inclinando-se ao meu lado. Você não vai estragar meu destino, maninha. Antes que eu pudesse responder, ela se ergueu e caminhou para o centro do salão. E com a voz firme, clara e surpreendentemente ousada, anunciou. Eu, Liliane Ali, escolho o líder dos vampiros, Lord Adrian Vesper, como meu marido. O salão inteiro prendeu a respiração. Eu também. Ela tinha roubado minha antiga escolha. Mas, mais do que isso, ela acabava de mudar tudo. Meu coração batia tão forte que eu mal podia ouvir os murmúrios ao redor. Eu renasci. Ela renasceu. Meu destino estava diante de mim outra vez. E desta vez eu não escolheria a escuridão. Eu, inspirando fundo, ergui o queixo e dei um passo à frente. A história estava começando de novo. Mas eu também estava diferente. E desta vez ninguém roubaria a minha vida. Ainda havia ecos de choque no salão quando Liliane terminou sua escolha. As famílias cochichavam, os anciãos se entreolhavam, e até os vampiros, sempre tão contidos, pareciam surpresos. Afinal, ninguém jamais ousou escolher o líder dos vampiros sem ser convidado por ele. Mas Liliane sorriu como se tivesse vencido um jogo. Eu, porém, estava estranhamente calma. Se ela queria a mesma vida que me destruiu antes, ela podia ficar com ela, junto com todas as sombras que vinham junto. Desta vez eu não caminharia para a escuridão. Eu respirei fundo e dei um passo à frente. Sentia dezenas de olhares pesados sobre mim, mas nenhum me atingiu tanto quanto o olhar âmbar que encontrei entre a multidão. Rovan Thorne, o herdeiro dos lobisomens. Alto e imponente, com aquela presença quase selvagem que fazia o ar ao redor vibrar. Na vida passada, ele tinha sido o marido da minha irmã, e eu lembrava claramente de como os dois se feriam mutuamente, presos em um casamento que nunca deveria ter acontecido. Mas agora, ele me olhava como se me enxergasse pela primeira vez. E eu percebia algo quase impossível de acreditar.
Ele também lembrava. Os olhos dele tinham o mesmo choque oculto que eu senti em mim ao despertar naquele dia. A mesma dor enterrada. A mesma vontade de mudar tudo. Quando nossos olhares se encontraram, meu coração disparou. Não por amor, isso seria muito cedo. Mas por reconhecimento. Por destino. Por segunda chance. Por liberdade. Eu ergui o queixo. Se eu tinha renascido, então eu escolheria viver. Eu, Serafina Ali, minha voz soou firme, mais firme do que eu esperava, escolho Rovan Thorne como meu marido. O silêncio que caiu foi diferente do causado por Liliane. Esse silêncio pesou. Se espalhou, criou tensão no ar. Rovan não desviou os olhos de mim. Não reclamou, não franziu a testa. Apenas caminhou até mim. Um passo pesado. 2, 3. Quando ele parou diante de mim, sua presença me envolveu como um calor inesperado. Ele baixou a cabeça levemente, um gesto raro em lobos, e disse, apenas para que eu ouvisse. Se você realmente lembra, então desta vez, será, eu juro que não vou deixar sua vida ser tomada de você. Nem por ninguém. A forma como ele disse meu apelido. Como se fosse algo precioso. Fez um arrepio subir minha coluna. Mas antes que eu pudesse responder, a voz cortante de outra pessoa ecoou pelo salão. Isso é impossível. Era Adrian Vesper. Elegante. Solitário. Com os olhos vermelhos brilhando de irritação escondida. Liliane correu até ele, colando-se ao seu lado como se já fosse sua esposa, mas Adrian nem notou sua presença. Ele só me observava, como se eu tivesse quebrado uma regra invisível. Serafina, ele disse devagar demais. Sempre achei que você escolheria o reino noturno. Eu sorri com um sorriso pequeno, mas cheio de uma verdade que só eu e ele sabíamos. Pois é, desta vez não. A expressão dele se fechou por um instante. Sutil, mas suficiente para revelar que mesmo que ele nunca tenha me amado, ele não esperava perder o controle que tinha sobre mim. Liliane segurou o braço dele, apertando. Não importa, eu escolhi você, Adrian. Isso significa que... Não significa nada, ele disse sem olhar para ela. A raiva transformou o rosto da minha irmã. Ela me encarou como se eu tivesse destruído seu mundo, exatamente como fez na vida passada. Mas desta vez eu não recuaria. Rovan se colocou levemente à minha frente como um escudo natural. Não ameaçando ninguém, apenas protegendo. E aquela sensação tão simples, tão inesperada, me fez perceber o quanto eu nunca tive isso antes. Mesmo em uma vida inteira. Rovan se inclinou, murmurando baixinho. Eu não sei como, mas estamos de volta. E se o destino está nos dando outra chance, então vamos fazer direito desta vez. Eu inspirei fundo, encarando minha irmã e o homem que um dia foi meu carrasco. E pela primeira vez desde que renasci, senti algo novo no peito. Não medo, não dor. Não dúvida, mas algo forte. Esperança, e a certeza absoluta de que a partir daquele momento, a história não seria mais a mesma. O salão cerimonial estava em caos silencioso. Não aquele caos barulhento, cheio de gritos. Era pior, era o tipo de turbulência que corria entre olhares, respirações presas e murmúrios abafados, o tipo que precede grandes mudanças. Eu estava presa no centro disso. E pela primeira vez não sentia medo. Rovan ainda estava ao meu lado, imponente, firme, sem desviar o olhar de qualquer ameaça invisível. Era estranho, na vida passada eu jamais o tinha visto tão calmo. Sempre vibrava com fúria, impaciência ou frustração. Mas agora ele parecia focado. Determinado, como se minha escolha tivesse acendido algo dentro dele. Precisamos sair daqui antes que tudo piore, ele murmurou. E eu sabia exatamente o que ele queria dizer. O reino noturno, os vampiros, poderiam não aceitar com facilidade a mudança do destino. E Liliane, bom, ela estava prestes a explodir. Não vai ficar assim, ela gritou de repente, sua voz ecoando pela sala. Todos se viraram. Liliane sempre foi bonita, até demais, mas naquele momento, sua beleza tinha sido engolida por um ódio tão intenso que quase parecia outra pessoa. Ela avançou na minha direção como um raio. Você me roubou de novo. Ela acusou, apontando um dedo trêmulo. Sempre quer ficar com o que é meu. Rovan deu um passo à frente, como se fosse instintivo bloqueá-la. Liliane, não dê vexame, ele disse com a voz grave. Ela riu, uma risada amarga. Ah, claro, vai defendê-la agora? Como se na outra vida você...
Chega! Rovan cortou, firme mas não violento. Não vamos expor nossas dores aqui. A palavra outra vida fez o salão inteiro congelar. Os lobos franziram a testa. Os vampiros trocaram olhares desconfiados. Os anciãos sussurraram entre si. E foi aí que percebi. Não era comum lembrar da vida passada. Era raro, raríssimo. Um fenômeno que só acontecia quando algo no destino estava quebrado, ou prestes a mudar a história de ambos os reinos. Eu engoli seco. Liliane, tentei falar. Mas ela virou o rosto bruscamente e caminhou até Adrian, segurando o braço dele como se fosse uma âncora. Eu escolhi você, ela repetiu, quase suplicando. E você vai aceitar, não vai? Adrian ficou em silêncio por longos segundos. Os olhos vermelhos dele se fixaram nos meus, como se buscassem respostas que nem eu tinha. Finalmente, ele desviou para Liliane. Se eu aceitar sua escolha, será por conveniência política, não por emoção, ele respondeu seco. O rosto dela despencou. E pela primeira vez percebi algo diferente. Na vida passada, ela tinha inveja da vida perfeita que imaginava que eu tinha. Mas agora, ela queria ser escolhida. Queria ser vista. Queria o que nunca teve. E talvez essa dor tivesse sido o começo de toda a tragédia. Antes que qualquer outra discussão recomeçasse, os anciãos dos lobos avançaram. Rovan Thorne, sua noiva deve ser levada ao reino lunar imediatamente. A cerimônia de união acontecerá dentro das próximas luas. E é proibido que o reino noturno interfira. Adrian franziu o senho. Liliane arregalou os olhos. Rovan apenas assentiu, uma concordância respeitosa. Depois virou-se para mim. Vamos, ele estendeu a mão. Fiquei olhando para ela por longos segundos. Na outra vida, ninguém jamais me ofereceu a própria mão assim com respeito, paciência e escolha. Não como um gesto de posse, mas de parceria. Minha garganta apertou. E eu coloquei minha mão na dele. Quando os lobisomens nos cercaram para escoltar nossa saída, eu senti o olhar de Liliane queimando minhas costas. E mesmo sem vê-la, eu sabia. Ela não aceitaria. Ela não desistiria. Não dessa vez, nem de mim. Nem de Rovan, nem de Adrian. Eu respirei fundo, e enquanto caminhávamos para fora do salão, Rovan se inclinou devagar, falando apenas para mim. Será, você não está sozinha nesta vida, entendeu? Eu o encarei. E senti pela primeira vez um calor diferente no peito. Não era amor, não ainda. Era confiança, a mais perigosa de todas as emoções. Quando cruzamos a porta principal, o vento gelado da noite bateu no meu rosto. Eu tinha renascido. Eu tinha mudado meu destino. Eu tinha escolhido um novo marido. Mas algo dentro de mim dizia que essa escolha não era apenas minha. Era do próprio destino. E nada, absolutamente nada, seria simples daqui para frente. A viagem até o reino lunar não foi longa, mas foi reveladora. Os lobos nos escoltavam em silêncio, caminhando pelas trilhas iluminadas pela luz azulada das luas gêmeas. O vento carregava o cheiro da floresta, de terra úmida e folhas recém-caídas, um cheiro que sempre simbolizou liberdade, mas que na vida passada eu conheci apenas por breves momentos. Rovan caminhava ao meu lado o tempo todo. Não falava. Não pressionava. Não perguntava nada. Mas sua presença estava ali, sólida, firme. E de alguma forma tranquilizadora. Quando finalmente chegamos ao portão principal, uma estrutura enorme de pedra branca, esculpida com símbolos de lobos ancestrais, eu senti algo dentro de mim tremer. Não de medo, mas de reconhecimento. Eu nunca tinha morado lá na vida passada. Mas agora, parecia que eu deveria ter pertencido ali desde o início. Rovan percebeu minha hesitação. Está com medo? Ele perguntou baixo. Não, respondi, mas não sei o que vai acontecer a partir daqui. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois respirou fundo. Nem eu sei, mas posso garantir uma coisa: você vai ser tratada com respeito aqui. Asterisco asterisco. Eu me virei para ele, surpresa. Na vida passada, Rovan nunca teve a chance de tratar ninguém com respeito. Estava sempre em guerra com ele mesmo, com Liliane, com o reino, com o destino. Agora, parecia outro homem. Ou talvez fosse assim desde o início, e eu nunca tive a chance de ver. Quando entramos no reino, vários lobos, humanos e transformados, pararam para nos observar, não hostis, mas curiosos. Sussurros se espalharam.
A noiva renascida? A humana que escolheu o herdeiro. Será que ela também lembra? Isso nunca aconteceu antes. Eu tentei ignorar. Mas Rovan percebeu a tensão no meu ombro e murmurou: eles não estão julgando você, estão apenas tentando entender. Entender o quê? Ele olhou para mim com aqueles olhos âmbar que pareciam enxergar através da minha alma. Por que o destino mudou? Por que voltamos? E por que, mesmo com tudo que aconteceu antes, você escolheu a mim? Eu parei por um momento. Essa pergunta pesou mais do que eu esperava. Rovan, na vida passada eu nunca te escolhi, e você nunca me escolheu. Ele desviou o olhar por um instante, como se aquela lembrança doesse. Eu sei, mas mesmo assim, você mudou tudo hoje. Eu respirei fundo. Porque eu não vou repetir os mesmos erros. E acha que eu vou deixar você fazer isso sozinha? A voz dele era firme, mas não agressiva. Parecia mais uma promessa silenciosa. Será? Ele continuou mais calmo. Na outra vida, eu passei anos tentando ser o homem que o meu reino precisava, e falhei com todo mundo, inclusive comigo mesmo. Agora, se tive a chance de voltar, é porque o destino quer que eu faça diferente. Eu não tinha resposta. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, um uivo longo ecoou ao longe, profundo, ancestral, anunciando nossa chegada. Os portões internos se abriram e uma figura imponente saiu para nos receber. O Rei dos Lobos. O pai de Rovan. Alto, forte, com cabelos grisalhos que mostravam sabedoria, não fraqueza. Os olhos dele, âmbar como os do filho, se fixaram em mim. E por um instante senti meu coração parar. Na vida passada eu nunca tinha chegado tão perto dele. Nunca fui apresentada oficialmente ao clã. Nunca fiz parte de nada. Mas agora, ele caminhou até mim e se inclinou de forma respeitosa. Serafina Ali, seja bem-vinda ao Reino Lunar. Que sua segunda chance lhe traga paz. A delicadeza daquele gesto, a recepção, a honra. Tudo isso me tocou mais do que deveria. Rovan pareceu perceber e seus olhos suavizaram. Você tem um quarto preparado no alto da ala leste, o rei continuou. É o lugar mais seguro e tranquilo do reino. Queremos que você se sinta protegida. Protegida, uma palavra que na minha vida passada nunca existiu. Antes que eu pudesse agradecer, um mensageiro correu até nós, ofegante. Milord, um aviso urgente dos vampiros. Rovan e o rei se viraram imediatamente. Pode falar, o rei autorizou. O mensageiro abriu o pergaminho, engoliu seco e leu. O reino noturno exige audiência imediata. O líder, Adrian Vesper, declara que a renascida Serafina Ali deve ser convocada para esclarecimentos sobre sua mudança de destino. Meu sangue gelou. Rovan deu um passo à frente furioso. Ela não vai. Rovan, tentei dizer. Não, ele cortou. Isso não é convite. É ameaça. E ele não vai encostar um dedo em você nesta vida. O rei colocou uma mão firme no ombro do filho. Calma, Rovan. Isso precisa ser tratado com estratégia, não com impulsos. Depois, ele olhou para mim. Serafina, você quer enfrentar Adrian novamente? Ou prefere que o Reino Lunar responda por você? O vento congelou ao meu redor. Tudo ficou em silêncio. Era a primeira grande decisão da minha segunda vida. Eu respirei profundamente. E respondi com o coração firme, mais firme do que na primeira vida inteira. Eu não tenho mais medo dele. Mas também não quero que o Reino Lunar corra riscos por minha causa. Rovan se aproximou, a voz baixa e intensa. Nós vamos proteger você de qualquer jeito. Mas será, você não precisa enfrentar nada sozinha nunca mais. E naquele exato momento, por trás da tensão, do medo e do passado quebrado, eu senti algo novo nascer. Pequeno, frágil, mas real, a primeira faísca de um sentimento que eu jamais imaginei viver com ele. E talvez, apenas talvez, o destino estivesse começando a nos unir de verdade. O quarto que me foi entregue ficava no alto da ala leste, como o rei havia dito. A vista era tão ampla que eu conseguia enxergar toda a extensão da floresta iluminada pelas duas luas, uma maior, leitosa, a outra menor, azulada, delicada como um suspiro. Havia um silêncio profundo, mas não era solitário. Era o tipo de silêncio que acolhe. Muito diferente do castelo sombrio dos vampiros, onde até o ar parecia sempre preso. Tentei me deitar, mas a cabeça estava cheia demais. A carta dos vampiros, o pedido de Adrian, o ódio de Liliane,
O olhar de Rovan, a sensação constante de que o destino ainda não tinha mostrado suas verdadeiras cartas. Fechei os olhos, inspirando fundo. Foi quando ouvi passos do lado de fora. Controlados, firmes, conhecidos. Rovan, depois de um instante, ele bateu na porta, uma batida leve, quase educada demais para alguém tão selvagem por natureza. Será? Está acordada? Eu sorri antes mesmo de pensar. Pode entrar. Ele abriu a porta e entrou com aquela postura dele segura, mas sempre respeitosa. Rovan não era o tipo de homem que invadia, dominava ou se impunha, pelo menos não comigo. Comigo ele parecia sempre medir seus gestos, suas palavras, como se temesse me quebrar. Queria ver como estava, ele disse, aproximando-se devagar. O dia foi pesado para você. E para você também, respondi. Ele deu de ombros, mas eu notei como seus ombros estavam tensos. A presença dos vampiros nunca me incomodou tanto quanto hoje. Quando ouvi o nome dele, senti algo estranho. Como se mesmo renascendo, eu pudesse perder você de novo. Meu coração acelerou. Rovan, você não me perdeu na outra vida. Nós nunca estivemos juntos. Ele soltou um riso baixo, um pouco amargo. Eu sei, mas talvez esse tenha sido justamente o problema. Talvez o destino estivesse tentando nos unir, e nós dois estávamos cegos demais. Minha respiração falhou um pouco. Era estranho, mas ouvir isso de Rovan, aquele homem que na vida passada quase nunca mostrava sentimentos, mexia comigo de um jeito perigoso. Ele se aproximou mais um passo. Só um, mas um passo dele era suficiente para preencher o quarto. Será? Posso te perguntar algo? Ele disse, a voz baixa. Claro, os olhos âmbar dele, dourados pela luz das luas, se prenderam nos meus. Você tem medo de mim? A pergunta me pegou completamente desprevenida. Medo? Por quê? Ele olhou para o chão, passou a mão pelos cabelos e respondeu. Porque na outra vida, eu não fui um bom marido. Eu não bati nela, nem fui cruel. Mas eu também nunca fui gentil. Nunca fui paciente. Eu era outra pessoa. E eu tenho medo que você confunda quem eu fui com quem eu sou agora. Meu peito apertou. A sinceridade dele me atingiu como um golpe. Eu me aproximei um passo pequena, tímida, mas suficiente para ele levantar o rosto e me olhar. Rovan, na outra vida você não era cruel. Você só estava preso ao destino errado. Assim como eu estava. Ele prendeu a respiração. Então, você não tem medo? Olhei bem dentro dos olhos dele. E respondi a verdade. Não, eu não tenho medo de você. Nem nesta vida, nem teria tido na outra. Rovan pareceu perder o ar por um instante. Um músculo tremulou em sua mandíbula. E então ele fez algo que me surpreendeu. Ele estendeu a mão não para me tocar, mas para me oferecer a palma, como um pedido silencioso de permissão. Posso segurar sua mão? Perguntou com a voz rouca. Aquele pedido tão simples, tão puro, tão raro. Fez meu coração aquecer de um jeito que eu não estava preparada. Eu coloquei minha mão na dele. O toque foi quente, firme, respeitoso, e ao mesmo tempo, suave. Como se eu fosse algo precioso. E por um momento ficamos apenas assim, nossas mãos unidas, nossos dedos entrelaçados devagar, como se dois destinos separados finalmente estivessem encontrando o encaixe correto. Será? Ele murmurou, quase em um sopro. Eu quero que você saiba que estou do seu lado. Contra qualquer reino. Contra o destino. Contra Adrian. Contra o passado. Se houver guerra, eu luto. Se houver dor, eu carrego. Mas você não vai cair de novo. Meus olhos arderam. Eu nunca tive alguém assim na outra vida. Ninguém que me defendesse. Ninguém que me visse. Ninguém que me segurasse a mão sem intenção oculta. Mas antes que eu pudesse responder, um uivo alto, urgente, ecoou pela noite. Rovan ficou alerta imediatamente. Outro uivo seguiu o primeiro, grave, alarmante. Isso é um chamado de emergência, Rovan disse, apertando levemente minha mão antes de soltar. O que significa? Ele respirou fundo. Significa que algo entrou nas fronteiras do reino. E pelo som, não é algo nosso. Eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Vampiros? Rovan me encarou com seriedade. Não qualquer vampiro. Alguém muito específico. Alguém que não aceita não como resposta. Meu coração congelou. Antes que eu perguntasse, ele completou. Adrian Vesper está aqui. O uivo ecoou pela segunda vez. E dessa vez não era apenas um chamado. Era um alerta. Rovan estava diferente, os ombros tensos, o olhar afiado, o peito subindo e descendo mais rápido.
O lobo nele havia assumido cada fibra do seu corpo. Será? Escute. Ele segurou meu rosto com as 2 mãos, firme, mas sem me machucar. Não saia deste quarto por nada. Entendeu? Nada. Rovan, tentei argumentar. Eu volto para você. Juro pela minha lua. Mas se você abrir essa porta, eu não posso garantir sua segurança. Os vampiros não vieram para conversar. Meu coração disparava como se tentasse fugir do meu peito. Então me deixe ir com você. Eu posso ajudar, insisti, mesmo sabendo que era perigoso. Rovan fechou os olhos por um segundo, aquele segundo em que ele lutava contra o instinto e a razão. Você é a única coisa que eu não posso arriscar. Só fique aqui, por favor. Antes que eu respondesse, ele inclinou a testa contra a minha, respirando profundamente como se gravasse meu cheiro, minha presença, minha alma. E então saiu, rápido, preciso, silencioso como um predador. A porta se fechou, e o quarto ficou grande demais sem ele. O silêncio durou pouco. Logo passos correram pelos corredores, ordens abafadas, o som metálico de lanças sendo erguidas. E ao longe, o uivo de Rovan, grave e poderoso, convocando sua alcateia. Meu coração se apertou. Adrian Vesper está aqui. Só o nome dele já era o suficiente para fazer a temperatura cair. Na outra vida, Adrian não precisava levantar a voz para ferir. Não precisava tocar para controlar. Não precisava ameaçar para destruir. Ele apenas era. Ele achava que eu pertencia a ele. Que meu destino já estava escrito no sangue. Mas agora não. Não nesta vida. Eu andei até a janela, o vento frio da madrugada bateu no meu rosto. E então eu o vi. Adrian, caminhando pelo pátio do castelo como se fosse dono de tudo que tocava. O manto negro arrastando pelo chão. O rosto pálido iluminado pela lua azul. Os olhos vermelhos vasculhando tudo, até que finalmente subiram, como se soubessem exatamente onde eu estava. E encontraram os meus. Meu corpo congelou. O mesmo olhar que um dia me destruiu. O mesmo olhar que, na vida passada, me tirou tudo, até a coragem. Por que você voltou? Pensei, embora soubesse a resposta. Porque eu disse não. E Adrian Vesper jamais aceitou ser negado. Um sorriso lento surgiu em seus lábios, o tipo de sorriso que sempre precedia uma tragédia. Eu sei que está aí, Serena. A voz dele ecoou dentro da minha mente. Não, não, ele não podia me alcançar assim. Não aqui, não no território dos lobos. Eu dei um passo para trás, assustada com a invasão mental, mas a voz dele continuou. Saia desse castelo. Venha até mim. Você me pertence. Meu estômago revirou. Não, não pertenço mais a você nem nesta vida, nem em nenhuma outra. Era a primeira vez que eu falava isso em voz alta. E Adrian sorriu como se aquilo fosse apenas uma nota divertida no meio de uma guerra. De repente algo passou correndo pelo pátio, um vulto dourado, feroz, rápido como trovão. Rovan, transformado. O lobo dele era gigantesco, olhos dourados pelo espesso, músculos potentes movendo-se com precisão letal. Ele saltou em direção a Adrian, que se esquivou com elegância irritante, como se aquilo fosse apenas uma dança. Você está protegendo ela mais uma vez, lobo? Adrian perguntou mentalmente, olhando diretamente para Rovan. Mas Rovan não respondeu. Ele avançou, ele rosnou. Ele lutou, e o som da batalha, garras contra pedra, poder contra poder, ecoou tão forte que sacudiu o castelo inteiro. Meu coração estava na garganta. Eu não podia ficar ali. Eu não podia escolher ser fraca como antes. Eu não podia deixar Rovan enfrentar Adrian sozinho. Abri a porta. Um guarda tentou impedir. Princesa Será, não pode sair. Eu vou ficar bem. Eu preciso ir. Mas o rei ordenou. Eu não sou propriedade de ninguém. Minha voz saiu firme num jeito que me surpreendeu. O guarda hesitou. E eu aproveitei para correr pelo corredor. A cada passo a batalha ficava mais clara. Mais feroz. Mais desesperada. Quando cheguei ao pátio, a visão tirou meu ar. Rovan estava sobre Adrian, pressionando com as patas, rosnando com todo o ódio acumulado da outra vida, o ódio de não ter me protegido. O ódio de ter me perdido. Mas Adrian, mesmo no chão, ria. É por isso que ela nunca deveria ter vindo para vocês. Porque lobos se apaixonam. E vampiros tomam o que querem. Com um movimento rápido demais para acompanhar, Adrian lançou Rovan para longe. Eu gritei. Rovan!
Adrian virou o rosto imediatamente. E me viu, e sorriu. Minha querida, finalmente. Rovan se levantou cambaleando e rugiu, avançando outra vez, mas Adrian ergueu a mão e ele simplesmente parou. Parou no ar, imobilizado. Eu senti o desespero me atravessar como uma lâmina. Pare! Eu gritei, correndo até eles. Adrian, pare! Ele inclinou a cabeça. Então, você ainda lembra do meu nome. Rovan lutava contra o bloqueio mental, mas estava preso e os olhos dele imploravam. Não chegue perto. Apenas corra. Mas eu não ia. Não dessa vez. Adrian deu um passo para mim. Eu vim buscá-la. E não vou sair sem você. Mas então, uma voz poderosa cortou o ar, profunda como um trovão. Vai sim, ou não sairá vivo. Era o rei dos lobos. Caldor, a lua pareceu tremer. Adrian sorriu, mas recuou um único passo, o suficiente para Rovan cair de joelhos livre. Caldor avançou, sua presença dominando tudo. Este território é protegido pela lua. Se encostar um dedo nela outra vez, vampiro, eu arranco seus olhos e ofereço para os corvos. Adrian lambeu o sangue no canto da boca e riu baixo. Não precisa me ameaçar, velho lobo. Eu voltarei por ela, quando o destino permitir. E então ele desapareceu, envolto em fumaça negra. Deixando apenas silêncio. E Rovan, ferido ofegante, e olhando para mim como se eu fosse tanto o motivo quanto a cura da dor dele. Eu corri até ele. Me ajoelhei. Segurei seu rosto. Rovan, olha para mim. Você está bem? Ele respirou fundo, tocou minha mão. E murmurou com a voz fraca, mas carregada de verdade. Eu lutaria contra 100 Adrians, se isso significar manter você viva. E então desabou em meus braços. Rovan desmaiou nos meus braços. O peso dele era grande, mas não fisicamente, era emocional. A sensação de perder alguém que eu só agora começava a entender, me rasgou por dentro. O rei Caldor se aproximou rapidamente, seguido por 2 guardas. Levem o príncipe para a ala médica, agora. Os guardas o ergueram com cuidado, mas mesmo inconsciente Rovan soltou um rosnado baixo, como se o corpo dele ainda tentasse lutar. Eu tentei segui-lo, mas o rei colocou o braço na minha frente, impedindo minha passagem. Você fica. A voz dele era firme, mas não cruel. Precisamos conversar. Aquelas palavras fizeram meu estômago afundar. Eu respirei fundo, tentando manter a compostura, ainda sentindo o cheiro de sangue na noite. Ele vai sobreviver? Minha voz falhou. Caldor me observou por longos segundos, como se estivesse tentando decifrar algo que nem eu sabia. Rovan é forte. Ele não cairia tão facilmente. Mas Adrian feriu aqui. Ele tocou a própria têmpora. Bloqueio mental, murmurou o rei. Só vampiros antigos conseguem. O arrepio correu pela minha espinha. A culpa é minha. Caldor ergueu uma sobrancelha grossa. Você realmente acredita nisso? Minha garganta apertou. Ele se feriu porque eu estava ali, porque Adrian veio atrás de mim. E se Rovan não estivesse? Ele rebateu direto. O que acha que teria acontecido? Eu não respondi. Eu sabia exatamente o que teria acontecido. O rei então suspirou e cruzou os braços, observando o céu. Será? Ele usou meu nome com mais suavidade desta vez. Não é fraqueza admitir que você não está segura, nem aqui, nem em lugar nenhum. Eu só não quero que ninguém morra por minha causa e murmurei. Ele deu um sorriso fraco. Então trate de continuar viva. Porque se cair meu filho cai com você. Meu coração travou. Que? Caldor me encarou sério. Rovan sente por você mais do que está pronto para admitir. E mais do que você está pronta para aceitar. Eu engoli seco. Como eu poderia negar? Desde o toque dele, desde o olhar dele, desde cada vez que meu nome saía da boca dele como se fosse importante. Não sei se eu consigo, confessei tímida. Você consegue. Ele se virou, pronto para ir embora. A propósito, completou, Rovan acordará em poucas horas. E quando acordar, você deve estar ao lado dele. Antes que eu respondesse, o rei caminhou para o salão principal, deixando-me sozinha com meus pensamentos confusos. Demorou alguns minutos para eu reunir coragem, o suficiente para o medo e os sentimentos se misturarem até virarem uma coisa só. Então eu fui. O corredor que levava à ala médica era iluminado por tochas azuladas e runas antigas gravadas nas paredes.
O ar ali parecia mais pesado, como se carregasse memórias de guerras antigas. Quando entrei na sala, Rovan estava deitado na cama, ainda na forma humana, com torções nos músculos e suor frio na testa. Ele parecia estar lutando até nos sonhos. Um curandeiro-lobo fez uma reverência mínima. Ele está estável. O bloqueio mental está quase quebrado, mas isso cansa muito. Eu posso ficar com ele? Perguntei. O curandeiro sorriu. Ele não descansará enquanto você não estiver aqui. Então sim, melhor que fique. Agradeci e me aproximei devagar. Sentei ao lado da cama. Observei a respiração dele. O peito subindo e descendo. A mão dele tão grande e tão quente que parecia esperar pela minha. Eu não aguentei. Entrelacei meus dedos aos dele. E foi nesse momento que Rovan abriu os olhos. Será? A voz dele era rouca, fraca, mas tão carregada de emoção que minhas pernas quase falharam. Eu tô aqui, eu murmurei, inclinando-me. Ele piscou algumas vezes, como se certificando que eu não era parte de um sonho. Então apertou minha mão, só um pouquinho. Você tá bem? Ele perguntou, mesmo sendo ele o ferido. Eu ri com lágrimas nos olhos. Era para eu perguntar isso. Rovan tentou sorrir, mas acabou fazendo careta de dor. Se quer saber, parece que minha cabeça foi arrancada e costurada de volta, 3 vezes. Eu toquei a testa dele com cuidado. Você se machucou por minha causa. Eu me machuquei por você. Ele corrigiu, os olhos dourados brilhando. E eu faria tudo outra vez. Meu coração se apertou. Rovan, ele levantou um pouco a mão, tocando meu rosto com os dedos tremendo. Eu vi você correndo até mim. Achei que estivesse sonhando. Achei que você nunca viria. Eu viria sempre, murmurei. Sempre. Os olhos dele se suavizaram. E então, ele disse algo que me desmontou inteira. Não importa o que Adrian pense, ou diga, ou faça. Você não pertence a ele. E eu não quero que você pertença a ninguém. Quero que escolha, por você, por mim, por nós. Meu coração parou. Rovan quase não tinha forças e mesmo assim ele estava se declarando. Rovan, eu não sei se eu posso sentir isso. Pode, ele respondeu na mesma hora. E sente, eu sei. Eu respirei fundo, tentando controlar o tremor na voz. Eu só tenho medo. Ele fechou os olhos, descansando a testa contra minha mão. Então deixa eu ser a parte que não teme. Deixa eu carregar o medo por você. Meu peito ardeu. Eu nunca tive isso antes. Nunca. Rovan abriu os olhos outra vez, e neles havia algo novo. Algo quente, forte. Irrecusável. Será fica comigo, nesta vida. E então, a porta se abriu. E uma figura entrou. Minha irmã, Liliane. Com um sorriso lento e venenoso nos lábios. Que cena linda! Pena que vai durar tão pouco, maninha. O mundo pareceu parar. E a batalha, a verdadeira batalha, estava prestes a começar. Liliane entrou como se a sala fosse dela. Como se o mundo fosse dela. Como se eu nunca tivesse existido. O sorriso maldoso no rosto dela fazia o ar ficar denso, quase irrespirável. Rovan tentou se levantar na mesma hora, rosnando baixo, mas eu o segurei com cuidado. Rovan, não, murmurei. Você ainda está fraco. Ele ignorou, os olhos dourados brilhando com fúria. Saia. A voz dele era baixa e ameaçadora. Você não é bem-vinda aqui. Liliane deu uma risadinha. Ó, príncipe, como você fica fofo quando tenta parecer perigoso enquanto mal consegue ficar sentado. Meu sangue ferveu. O que você quer aqui? Perguntei, ficando de pé entre ela e Rovan. Ela inclinou a cabeça, fingindo inocência. Vim ver meu cunhado. Depois sorriu ainda mais. Ou, o homem que você acha que pode ter. Meus punhos se fecharam. Rovan rosnou outra vez, ainda mais forte. Ela não é sua irmã. Liliane olhou para ele com frieza. E nem você é o que ela pensa, lobo. Mas isso você já sabe, não sabe? Seus olhos estreitaram, maliciosos. Afinal, não foi por acaso que você a encontrou naquela floresta na vida passada, certo? Meu coração gelou. Eu me virei. Rovan, o que ela está dizendo? Ele não desviou o olhar do dela. Liliane, cale-se, agora. Ah, então é verdade, murmurei. Liliane sorriu como uma serpente. Eu avisei que ela descobriria cedo ou tarde.
Você acha mesmo que o alfa mais poderoso do continente encontraria uma humana perdida? Por acaso? Rovan cerrou o maxilar, a respiração instável. Será? Eu posso explicar. Pode mesmo? Liliane provocou. A raiva queimava dentro de mim, mas eu me forcei a respirar. Eu conhecia minha irmã. Ela queria me quebrar. Queria ver Rovan e eu desmoronando. Então, apesar do coração apertado, eu respondi com calma. Então explique, Rovan. A mão dele tremeu quando me alcançou. Eu senti você antes de te ver. Ele engoliu seco. Era como se algo tivesse me puxado na direção da floresta. Como se eu tivesse sido chamado. Chamado? Sussurrei. A sua alma chamou a minha, ele confessou. Mesmo antes de você morrer naquela vida. Eu não sabia quem você era. Só sabia que precisava te encontrar. Liliane bufou. Que poesia barata! Ela revirou os olhos. A parte que ele não conta é que o Conselho dos Lobos ordenou que ele localizasse você. Você será a humana que o líder dos vampiros tinha escolhido como noiva. Eu senti o chão balançar. Rovan fechou os olhos na mesma hora. Eu ia protegê-la, ele murmurou com dor real na voz. Eu juro, nada além disso. Liliane deu de ombros. Claro, até se apaixonar por ela no processo. Patético. Eu senti meu peito apertar. Doía saber que partes da vida passada ainda estavam me machucando.